Vamos lá, então um assunto, o vereador que é cristão, que está aí envolvido, né, não sei, vou até querer saber depois como é que está a tentativa de fazer uma CPI para que investigaria o padre Júlio Lancelotti, mas está dando o que falar aquela postagem feita pelo MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, na Sexta-feira Santa, né? Jesus Cristo na cruz e um soldado romano dizendo bandido bom é bandido morto. E esse movimento que invade propriedades privadas está argumentando que o que ele quis dizer é que os conservadores condenariam Jesus como um bandido, né? Mas não, acho que a gente falou muito sobre isso ontem, né, consta no 4x4, e a conclusão é que não, né, que quem condenaria Jesus seriam essas pessoas que veem golpe de Estado em tudo, né? Lula, né, contra o Lula, contra a sua aliança. E o Guilherme Boulos, né, que o vereador Rubinhos, né, se Deus quiser, vai conseguir, né, trabalhar para evitar que São Paulo caia nas mãos do Boulos, né? Ele foi chefe do MTST, e eu falo chefe, segundo uma diretriz do grande Evandro Carlos de Andrade, na minha época de Globo. MST e MTST não tem líder, tem nem coordenador, tem chefe, né? O Boulos não viu problema nenhum naquela publicação. Eu achei um sacrilégio. E ele acusou o atual prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, de fazer terrorismo moral. E o deputado federal Paulo Bilinski acionou a PGR contra o Guilherme Boulos. Consta, vou retomar aqui então a ordem das janelinhas, começando pelo Consta, indo para o Guilherme. Falamos ontem no 4x4 sobre isso, né? Um absurdo o que fez o MTST, e mais absurdo ainda, né, essa explicaçãozinha, que não é uma explicação do Boulos, acusando o prefeito, chamando de terrorismo moral. Em momento nenhum pensaram em pedir desculpas, em retirar a publicação, né, Consta? E sabe qual foi a manchete da Globo, né? O Globo estampou na manchete que bolsonaristas atacaram Boulos por postagem. Então, o ataque veio da reação, da indignação absolutamente natural e legítima a uma postagem tosca dessas. Bom, dito isso, e também destacando, claro, o eterno duplo padrão do nosso país, e eu adianto isso porque eu não sei se o Rubinho pensa em alguma ação, o Bilinski, que é alguém que eu gosto também e respeito o trabalho, também vai agir, pelo visto já agiu. Eu entendo que a direita precisa, de alguma forma, participar dessas estratégias de judicialização, porque senão fica só a esquerda fazendo, e a esquerda tem, digamos assim, um apelo incrível com o próprio Supremo, né? Então, é uma coisa muito desigual. Dito isso, não gosto da ideia de qualquer tipo de censura ou até mesmo punição legal a algo dessa natureza. E falei um pouquinho disso no 4x4 ontem na Kombi. Estava com Hélio Beltrão como nosso convidado, ele também pensa assim, como liberal, por um motivo muito simples. Eu sigo a linha do John Stuart Mill nesse aspecto de liberdade de expressão e tantos outros. Eu prefiro que não fique nos esgotos o pensamento dessa gente. Eu prefiro trazer à tona. E quando traz à tona, a gente sente o mau cheiro, a gente vê quem são e o que defendem, e a gente expõe. A melhor arma contra a esquerda é deixá-la falar. Deixa o Boulos falar o que pensa sobre Jesus Cristo. Olha que postagem que saiu. Olha o que vai mostrar para a turma da Vila Madalena, que acha que ele é um sanculote tupiniquim charmoso e se preocupa com a moradia dos carentes. Então, eu acho muito importante, é ofensivo, é tosco, existe o duplo padrão, mas ofensa, até mesmo religiosa, para mim não é motivo para censura ou punição legal. Eu prefiro que os ofensores fiquem livres para expor ao mundo o que eles pensam, e muitas vezes suas almas abjetas, para que a gente possa saber exatamente quem é quem e separar o joio do trigo. Tá? Então eu faço essa ressalva só porque eu acho que foi útil. Eu acho que foi útil o MTST se manifestar dessa forma. É um divisor de águas, não dá mais para fingir que eles vão tentar comer hóstia nos 2 meses antes da eleição. Não dá para fingir participar desse teatro que os petistas e psolistas participam só em época de eleição. O Lula virou alguém contra aborto na eleição. Então, eu prefiro que eles
gritem aos quatro ventos o que eles pensam sobre tudo, porque o perigo é quando o diabo se faz dissimulado. Arthur Schopenhauer já dizia, o segredo do diabo é que ele não anda pelo mundo com chifres. Quem acha que ele anda pelo mundo com chifres será facilmente sua presa. E vereador, eu sei que o senhor é cristão, então a gente lembra sempre que há 3 evangelhos aí que contam aquele momento ali da crucificação de Cristo, e no momento do suspiro final ali de Jesus Cristo, o Longinus, um dos soldados romanos, e há uma tempestade e tudo, e a reação dele este era realmente o Filho de Deus. Então, o que o senhor achou daquela postagem? O senhor é tão liberal a ponto de não achar que há problema nenhum, que é né? ou o senhor pretende tomar alguma atitude? O que o senhor pensa daquilo? Bom, eu concordo muito com o Costa, porque a máscara caiu, ficou evidente os monstros que eles são. A esquerda, desde janeiro, se veste do manto de cristãos para defender um padre acusado de abusos, acusado de violar sexualmente pessoas em situação de vulnerabilidade. E justamente na Sexta-feira Santa, um dia sagrado a todos os cristãos, eles mostram os verdadeiros lobos que estão debaixo da pele de cordeiro. E não existe interpretação. Primeiro porque no momento onde Jesus entrega a vida para salvar a humanidade, criar uma imagem de deboche, utilizando a morte de Cristo para de alguma maneira politizar o ambiente, só demonstra o desrespeito que eles têm com a fé de todos os cristãos e quão vis eles podem ser. Só que para mim foi muito claro o que eles quiseram dizer. Foi muito claro quem eles apontam como bandido, porque é o que eles são. O Guilherme Boulos, por si só, e eu gostei muito do que o Lacombe colocou, o chefe do MST, eu não tinha me atentado até hoje esse detalhe, mas é o chefe, porque aquilo é um bando. O chefe do MST sequer repudiou a mensagem, mesmo que falsamente ele sustentou aquilo, e o que ele fez? Ele passou então a atacar o prefeito de São Paulo, como se tivesse de alguma maneira fazendo terrorismo moral. Terrorismo é justamente o assédio que eles praticam o tempo todo contra os adversários e contra os cristãos. Tolo aquele cristão que de alguma maneira se vê representado por alguém de esquerda, por alguém do PSOL, por alguém do MTST. Aquela mensagem, aquela postagem, ela é uma violação criminal. Existe dispositivo no Código Penal passivo de detenção capaz de levá-los às autoridades, e naturalmente uma detenção não gera regime fechado, mas suja a ficha do sujeito. O que seria possível fazer nessa hipótese? Infelizmente, por ser uma ação penal, eu como advogado ou como vereador não tenho legitimidade para processar. Compete a simples representação ao Ministério Público para que esse investido do interesse público processe. Eu tenho na minha história, o Constantino deve saber bem, muitos processos contra inúmeros agentes políticos. O Guilherme Boulos mesmo é um que eu processei recorrentemente, inclusive na eleição consegui aplicar multa por divulgar pesquisa fraudulenta. Mas a questão é a seguinte: hoje o judiciário ele é completamente falho, manco, não existe segurança jurídica, e é frustrante você levar alguém à justiça não é nem a incerteza, porque se fosse a incerteza ainda haveria a possibilidade de vitória, mas quase certeza de fracasso, e não fracasso por falta de elemento de direito ou elemento de fato, porque isso existe, mas é fracasso pelo enviesamento político, não apenas da imprensa, mas também do judiciário. A gente vê isso lá de cima do STF vindo para as cadeias menores. Eu, sinceramente, eu fico nessa dicotomia, pois liberal que sou, prefiro que as pessoas mostrem a podridão que tem dentro delas, mas dada a gravidade e o quão profundo foi aquele ataque, eu me senti, de certa maneira, maculado, assim como eu vi todas as pessoas que são cristãos tendo a sua crença, a sua fé violada por aquela postagem. Eu já penso que seria adequada alguma punição exemplar, se bem que a maior punição eu acho que vai vir ao Guilherme Boulos na próxima pesquisa, porque pelo menos os cristãos de São Paulo que pensavam em votar nele, eu tenho certeza que vão colocar a mão na consciência e não vão entregar a cidade a uma pessoa, a um ateu, a uma pessoa que não respeita a fé dos paulistanos. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.